Você já se perguntou como seria possuir uma mente tão extraordinária que as pessoas literalmente paravam para observar, até mesmo o seu modo de andar? Uma mente capaz de dominar simultaneamente engenharia, geologia, filosofia, ciência militar, biologia e, naturalmente, arte? Leonardo da Vinci não era apenas um gênio. Ele era a própria personificação do potencial humano em sua forma mais elevada e misteriosa. Com um QI estimado entre 180 e 220, ele transcendeu as fronteiras do conhecimento de maneira tão profunda que séculos depois ainda nos perguntamos: o que havia de diferente em sua consciência? Como um homem sozinho conseguiu enxergar além do véu da realidade aparente, percebendo padrões invisíveis aos seus contemporâneos? O que permitiu que sua mente navegasse por dimensões do conhecimento que permaneceram seladas para o resto da humanidade por séculos? Arthur Schopenhauer dizia que talento acerta um alvo que ninguém mais consegue acertar. Gênio acerta um alvo que ninguém mais consegue ver. Da Vinci não apenas via o invisível, ele o transformava em compreensão tangível, em arte imortal, em visões tecnológicas que só seriam realizadas centenas de anos depois. Mais do que Mona Lisa e A Última Ceia, suas obras mais conhecidas, Da Vinci deixou um legado intelectual que desafia nossa compreensão. Ele não era apenas talentoso em múltiplos campos. Ele os reinventava enquanto os explorava, entrelaçando-os em uma tapeçaria cognitiva única. Sua visão transcendia o imediato, alcançando séculos à frente, antecipando invenções como o helicóptero, o paraquedas e compreendendo princípios anatômicos que só seriam confirmados quando a tecnologia finalmente nos permitiu ver o que ele já havia intuído. Neste vídeo, exploraremos não apenas o que tornava Leonardo um gênio, mas como podemos aplicar essas mesmas qualidades, ainda que em escala mais modesta, em nossas próprias vidas. Porque talvez o maior mistério de Da Vinci não seja o que ele alcançou, mas como ele alcançou. Einstein escreveu certa vez: "Não tenho talentos especiais, sou apenas apaixonadamente curioso." Leonardo, contudo, possuía talentos extraordinários, mas o que verdadeiramente o diferenciava era sua curiosidade implacável, metódica e profundamente intencional. Mas o que significa ter uma curiosidade deliberada? Para Da Vinci, significava interrogar constantemente o mundo, transformando cada observação em uma porta para o desconhecido. Por que as pessoas bocejam? Como é possível caminhar sobre o gelo em Flandres? O que faz a válvula aórtica se fechar? Como a luz é processada pelo olho humano? Não eram perguntas aleatórias. Eram investigações meticulosas de um homem que transformou a indagação em método. Ele dissecou 30 cadáveres numa época em que tal prática era não apenas tabu, mas potencialmente perigosa para sua reputação e liberdade. Analisou o voo dos pássaros até compreender seus princípios mecânicos, o que posteriormente influenciaria seus projetos para uma máquina voadora. Sua curiosidade não era um dom mágico, mas fruto de um esforço deliberado e constante. Quando visitava os fossos ao redor de castelos, notava como as libélulas moviam suas 4 asas em padrões alternados. Ao caminhar pela cidade, estudava como as expressões faciais refletiam emoções internas, criando um mapa da alma humana. Esta forma de curiosidade não é exclusiva dos gênios. É um potencial adormecido em todos nós. Observe como a água rodopia ao fluir para dentro de uma tigela, exatamente como ele fazia. E então pergunte-se: por que ela se move dessa maneira? Mas existe um elemento crucial para cultivar esta curiosidade: o espaço para o tédio criativo. Vivemos em uma era de estímulos constantes, rolagens infinitas, consumo sem pausa, distrações perpétuas. Da Vinci, ao contrário, cultivava o vazio produtivo, os momentos de aparente ociosidade que permitem à mente vagar livremente. Pense em Newton sob a macieira, perdido em pensamentos quando a famosa maçã supostamente caiu sobre ele.
As grandes descobertas frequentemente emergem não de atividades frenéticas, mas de mentes livres para percorrer territórios inexplorados de pensamento. Esta mentalidade exploradora, a disposição para questionar o óbvio, para decompor o familiar até encontrar o extraordinário, não representa apenas o núcleo da genialidade de Da Vinci, mas um caminho possível para expandirmos nossos próprios horizontes cognitivos. Em seus cadernos, Leonardo descreveu um método peculiar para aguçar habilidades de observação. Um jogo onde uma pessoa desenharia uma linha em uma parede, e os participantes, mantendo-se à distância, estimariam seu comprimento usando uma palha. O vencedor seria aquele cuja medição mais se aproximasse do comprimento real. Este exercício aparentemente simples treinava o olho para julgar proporções e distâncias com precisão sobrenatural, reforçando sua obsessão com a exatidão tanto na ciência quanto na arte. Hoje, cientistas acreditam que Leonardo possuía uma capacidade visual extraordinária, que lhe permitia perceber momentos fugazes com uma nitidez impressionante. Esta característica rara, conhecida como frequência avançada de fusão de cintilação, é encontrada em atletas de elite como tenistas e jogadores de beisebol excepcionais, permitindo-lhes processar movimentos rápidos com uma velocidade muito superior à média humana. Embora parte desta acuidade visual pudesse ser natural, muito dela provinha de prática deliberada e constante. Esta visão excepcional permitiu-lhe observar detalhes invisíveis para a maioria das pessoas. Um exemplo notável foi sua descoberta de que as asas dianteiras e traseiras de uma libélula se movem de forma assíncrona, algo que apenas a fotografia em câmera lenta confirmaria 4 séculos depois. Ele esboçou meticulosamente esta observação, provando que sua capacidade de processar informações visuais transcendia a percepção humana normal. Segundo a pesquisadora Margaret Livingstone, o famoso sorriso da Mona Lisa é tão enigmático porque captura o preciso momento de formação de um sorriso, uma expressão fugaz que o olhar aguçado de Leonardo conseguiu congelar no tempo. A maioria das pessoas percebe emoções como memórias estáticas, mas Leonardo podia reconhecer e capturar o exato instante em que uma emoção estava se formando. Sua capacidade é frequentemente comparada à de Ted Williams, lenda americana do beisebol, que afirmava poder ver as costuras de uma bola de beisebol enquanto esta girava em alta velocidade, uma habilidade possuída apenas pelos melhores rebatedores do mundo. Contudo, o domínio observacional de Leonardo não se limitava às pinturas. Ele aplicava a psicofísica, o estudo da percepção, para criar uma profundidade emocional inquietante em sua arte. Seu uso da técnica esfumato, que borrava as bordas para criar um efeito tridimensional, foi influenciado por sua compreensão de como a visão humana percebe a suavidade em condições de pouca luz. Esta habilidade transcendental de observação não era apenas um talento inato, era uma prática consciente e disciplinada que podemos, em diferentes graus, cultivar em nossas próprias vidas. Enquanto pintava A Última Ceia, Leonardo frequentemente contemplava a obra por 1 hora inteira, fazia uma única e minúscula pincelada e então se afastava. Quando o Duque Ludovico questionou este método aparentemente improdutivo, Leonardo explicou que a criatividade exige tempo para que as ideias amadureçam e as intuições se entrelacem. Como ele próprio articulou, homens de gênio elevado às vezes realizam mais quando trabalham menos, pois suas mentes estão ocupadas com suas ideias e a perfeição de suas concepções, às quais posteriormente dão forma. A maioria de nós não precisa de conselhos sobre como procrastinar. Fazemos isso naturalmente. Mas procrastinar como Leonardo é uma habilidade refinada. Não se trata de adiamento inconsequente, mas de um processo ativo de coleta de ideias, imersão em detalhes e subsequente afastamento para permitir que tudo fermente na mente. Esta abordagem está intimamente ligada ao poder do tédio produtivo. E. A. Shawn expressou belamente: quando não conseguimos suportar estar sozinhos, significa que não valorizamos adequadamente o único companheiro que teremos do nascimento à morte, nós mesmos. Os pesquisadores Sandy Mann e Rebecca Cadman
exploraram essa conexão entre tédio e criatividade em um experimento fascinante. Participantes receberam uma tarefa entediante: copiar números de uma lista telefônica ou simplesmente lê-la. Posteriormente, foram solicitados a sugerir usos criativos para objetos cotidianos como copos plásticos. Os resultados foram surpreendentes. Aqueles que haviam apenas lido a lista telefônica, experimentando um tédio mais passivo, geraram ideias significativamente mais criativas do que aqueles que tiveram que copiar números. Isto sugere que certos tipos de tédio, especialmente aqueles que exigem pouco esforço mental, potencializam o pensamento divergente e a criatividade. O trabalho constante sem descanso leva inevitavelmente ao esgotamento. Por vezes, a mente necessita desacelerar para que as ideias possam ganhar forma. Leonardo compreendeu isso profundamente, e é uma das razões pelas quais era tão admirado, não apenas por seu gênio, mas por seu modo de viver. Sua abordagem para o trabalho intelectual era deliberadamente intermitente, alternando períodos de intensa concentração com momentos de aparente inatividade. Durante estes intervalos, contudo, sua mente continuava processando, conectando e refinando ideias em níveis subconscientes. Esta procrastinação consciente permite algo raro em nossa cultura de produtividade incessante: o espaço para a incubação de ideias verdadeiramente originais que transcendem o meramente adequado e alcançam o extraordinário. A verdadeira genialidade de Leonardo da Vinci emanava não apenas de sua capacidade de dominar múltiplos campos, mas de sua visão unificadora que percebia conexões onde outros viam apenas separação. Sua filosofia se condensa em uma de suas citações mais célebres: para desenvolver uma mente completa, estude a arte da ciência, estude a ciência da arte, aprenda a ver, perceba que tudo se conecta a tudo o mais. Ele compreendeu que o mundo é construído sobre dualidades: luz e escuridão, ciência e arte, lógica e criatividade. Mas, em vez de tratá-las como opostos, ele as via como duas faces da mesma moeda, profundamente interconectadas e essenciais para uma compreensão maior. Para Leonardo, cada oposto contém uma parcela de seu contraponto, assim como a luz define a escuridão e vice-versa. A verdadeira compreensão surge do abraçar de ambos, percebendo como se entrelaçam em uma dança cósmica de complementaridade. Esta mentalidade permitiu-lhe dominar múltiplas disciplinas, da anatomia à engenharia, da pintura à hidráulica, pois as via todas como peças de um único quebra-cabeça gigantesco. Em sua visão de mundo, nada existia isoladamente. O universo, a natureza, o pensamento humano, tudo fazia parte de um sistema harmonioso e grandioso. Ao treinarmos para aprender a ver, podemos romper a ilusão da separação e reconhecer como tudo está intrinsecamente entrelaçado. Um dos hábitos mais extraordinários que sustentava esta integração era seu registro meticuloso e contínuo. Enquanto as listas de tarefas da maioria das pessoas contêm lembretes mundanos, as de Leonardo eram manifestos de curiosidade. Ele carregava consigo um caderno em todos os momentos, desenhando e anotando qualquer coisa que capturasse sua atenção. É útil, escreveu ele, observar, anotar e considerar constantemente. Em seus cadernos da década de 1490, encontramos uma lista de afazeres traduzida por Robert Krulwich, da NPR, incluindo tarefas como medir a cidade de Milão e seus subúrbios, perguntar ao mestre Antônio como os morteiros são posicionados nos bastiões dia e noite, encontrar um mestre em hidráulica e aprender como reparar fechaduras, canais e moinhos ao estilo lombardo. É por isso que, séculos depois, ainda estamos maravilhados com ele. Seus métodos, sua mentalidade, seus hábitos não foram apenas a chave para seu gênio, mas representam um legado prático que podemos aprender, aplicar e utilizar para expandir nossa própria criatividade, conhecimento e modo de ver o mundo. A verdadeira genialidade de Leonardo não residia apenas em seu talento inato ou inteligência extraordinária,
mas em sua abordagem holística da existência. Uma integração consciente de observação, curiosidade, contemplação e documentação que transformou um homem em um fenômeno atemporal, cujas lições continuam a iluminar nosso entendimento do potencial humano.